Arquimedes foi um cara genial, talvez a mente mais brilhante do mundo. Claro, limitado ao seu tempo, mas fez descobertas fantásticas. Você sabia que Arquimedes ele projetou e construiu um guindaste, isso séculos antes de Cristo? Cara, esse homem era um gênio! Pois então, uma das coisas que ele descobre é o tema da aula de hoje, o princípio de Arquimedes e a força empuxo. Tá pronto para essa aula? Bom, se você não se aprontou ainda, cuide, separe seu papel, separe a sua caneta para nossa brincadeira começar daqui a pouquinho, logo depois de você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, curtir, compartilhar, escrever um comentário. Agora sim, vamos para nossa aula. Tá pronto? Simbora! Meus amores, o Teorema de Arquimedes, ele é bem simples, ele é fácil de ser compreendido e tem implicações muito significativas. E eu trouxe para você a seguinte frase: todo corpo sólido imerso em um fluido sofre a ação de uma força chamada empuxo, de direção vertical, sentido de baixo para cima, e o módulo dessa força é igual ao peso do líquido deslocado. O que é que Arquimedes está dizendo? Pensa o seguinte, vamos pensar em termos um recipiente contendo um líquido. Vamos desenhar aqui um recipiente contendo aqui um líquido. E nós vamos colocar dentro desse recipiente um objeto com esse formato. Perceba que haverá pressão feita pelo líquido aqui, aqui e aqui. Perceba que eu estou usando setas de diferentes tamanhos, para você perceber que quanto mais para o fundo, maior o valor dessa pressão. Aqui está na mesma altura da direita, então vai ter o mesmo tamanho de setinha, aqui também e aqui também. É tudo no mesmo tamanho, tudo proporcionalzinho. Só que quando a gente fala da vertical, deixa eu pegar aqui uma outra cor, na vertical a pressão feita por baixo é bem maior do que a pressão feita por cima, porque em cima tem menos água, tem menos profundidade, então tem menos pressão. Percebeu que esse lado e esse meio que se anula, mas não tem como essa pressão ser anulada por essa? Haverá uma resultante? Pois então, se a gente imaginar que esse objeto vermelhinho está aqui, ó, dentro de um líquido, o líquido está aqui em cima, a gente vai dizer que existe uma força vertical para cima, puxando ele para cima. A gente já sabe que existe uma para baixo, que seria o peso. Só que agora surgiu uma força para cima, causada pela diferença de pressão. Nome dessa força, empuxo. E a gente vai abreviar a palavra empuxo com a letra E. O vetor empuxo, a força empuxo, é uma força vertical e para onde? Para cima. Vertical e para cima. Por que para cima? Porque a gente está falando de uma situação estática. É possível que esse fluido, que um fluido exerça uma força de empuxo em outra direção, mas não quando ele está estático, tá bom? Só se ele tivesse em algum movimento acelerado, que ele poderia alterar a direção dessa força de empuxo, não é o que está em discussão na aula de hidrostática. Agora, Arquimedes vai propor como descobrir o valor dessa força de empuxo. Ele vai dizer para a gente o seguinte: o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Veja que ele não apresenta uma equação, não é mesmo? Deixa eu tirar isso aqui, dar uma limpada aqui nesse nossa área de trabalho aqui. Vou apagar logo tudo. Deixa bem. Vamos de marca texto, ó. O módulo dessa força é igual ao peso do fluido deslocado. Que força é essa? O empuxo. Agora a gente vai deduzir que fórmula usar para descobrir essa resposta. Vamos aqui de caneta preta e vamos pensar assim, ó. Se a gente acabou de entender que o empuxo corresponde ao peso do fluido deslocado, a gente precisa saber calcular o peso de um fluido deslocado. Só que todo peso é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Só que massa é essa? A massa do fluido deslocado. E talvez alguém, você, pode estar se perguntando: mas eu não entendi esse negócio aí de fluido deslocado. Meu Deus, fluido deslocado. Isso é o quê? Deixa eu explicar para você entender. Se eu pegar esse copo e encher esse copo de água até o limite, até a borda, ele vai ficar aqui prestes a derramar. Se eu pegar um objeto e colocar dentro, vai derramar a água.
À medida que eu vou colocando o dedo, por exemplo, a água vai subindo de nível e vai transbordando. Então, quando eu insiro dentro de um líquido um objeto sólido, ele desloca a água. A água que estava antes ocupando aquele espaço é deslocada para dar lugar ao novo objeto que está chegando até ali. Então, isso é o líquido deslocado. Se a gente pegar esse líquido que se deslocou e medir o peso dele, você também estará calculando o valor do empuxo. Agora, como é que se mede a massa de um líquido? O jeito mais prático de medir uma massa de um líquido é colocá-la numa balança. Mas não é tão simples fazer isso. Então, tem uma maneira mais teórica para a gente chegar numa resposta. Como a gente sabe que densidade é massa sobre volume, a gente pode deduzir que a massa é o valor da densidade vezes o valor do volume. E aí o cálculo do empuxo ficaria a massa sendo substituída pela expressão dV, densidade vezes volume, e o G de gravidade que a gente não mexeu com ele. Então essa expressão é a equação que nos ajudará a calcular o empuxo. Mas você precisa ficar atento a quem são essas letras. O G é de gravidade, isso aí eu sei que você não vai confundir. Mas esse V é o volume, mas esse volume não é do objeto, é do líquido deslocado. Se eu coloco um objeto que o volume dele é 2 litros e eu coloco esse objeto completamente submerso, ele desloca 2 litros. Então tem uma coincidência, o volume do objeto, o volume do líquido deslocado. Mas se eu colocar uma bola de futebol dentro da água, ela vai ficar completamente submersa? Não. Então o volume que a gente deve usar para calcular o empuxo é só do fluido que foi deslocado. Ou seja, só aquele pontinha que foi submersa. Vamos supor aqui a bola. E vamos supor que a água está nesse nível. Então a gente só vai usar esse volume aqui de baixo. Só o volume de água que foi deslocado. Só o volume que está ali submerso. Pronto. Assim a gente define o valor do empuxo. Agora deixa eu aproveitar aqui e finalizar essa interpretação para você. Onde a letra E dessa fórmula significa empuxo, D de densidade e V é o volume do líquido que foi deslocado. E aí eu trouxe duas figurinhas para fazer você perceber essa questão da diferença de volume. No primeiro caso, o volume é o volume do próprio objeto. Se fosse no segundo caso, você só usaria o volume da parte que está submersa. Certo? Vamos lá. Se o corpo estiver completamente submerso, é o que eu falei, né? O volume do corpo coincide com o volume do líquido e etc. O teorema de Arquimedes, ele se baseia na ideia de que a parte inferior do corpo ficará submetida a uma pressão maior do que a parte superior, e desse modo haverá uma força resultante vertical de baixo para cima. Não é simples? Você conseguiu entender o raciocínio da ideia de Arquimedes? E aí quais seriam as aplicações? E que contextos a gente poderia aplicar Arquimedes? Vamos lá, imagine um barco no mar. A presença do barco na água desloca parte da água, gerando uma força de empuxo. O barco ele está descendo? Não. Subindo? Não. Então nem o empuxo nem o peso está vencendo. O valor do empuxo e o valor do peso têm o mesmo valor. Então o empuxo é igual ao peso. Agora, se a gente pega esse barco, tira ele do mar e coloca ele num rio, por exemplo, ele sai do oceano e entra no rio Amazonas. Um exemplo. Quando ele entra no rio, a densidade do rio é menor. Se a densidade é menor, o que é que vai ser alterado na nossa continha? O empuxo tem o mesmo valor do peso, né? A gente está propondo que o peso tem o mesmo valor do empuxo para o barquinho poder flutuar. Então isso não vai mudar, porque o barquinho não vai mudar de massa e nem o ambiente vai mudar de gravidade. Porém, vai mudar a densidade. Como o empuxo é dVg e a letra G não pode mudar porque é a gravidade, quando o barquinho passa para uma água que tem menos densidade, aumenta-se o volume, porque o volume está multiplicando a letra D. São grandezas inversamente proporcionais. Toda vez que a gente está aumentando o volume, é porque está diminuindo a densidade. Percebe? Nada mais está mudando, só densidade e volume. Espera aí, professor, o barco está mudando de volume? Não, criatura, filho de Deus. Olha, o que está acontecendo é aumentando a parte submersa. O volume em discussão é o volume submerso, não é o volume do objeto. Significa dizer que o barquinho agora, ele está aqui, ó, ele estava nesse nível aqui e agora ele vai descer um pouquinho, ele vai ficar mais submerso
para aumentar o volume que fica abaixo. Isso toda vez que ele vai para um rio com densidade menor. Agora, se ele está indo por um mar, né, por algumas águas doces, por exemplo, de baixa densidade, e ele passa para uma água de alta densidade, aí é o oposto. Como a densidade aumentou, o volume diminuiu. O barquinho agora ele fica mais alto. Ele diminui a quantidade de volume que está submerso. Um balão se explica por isso? Sim. O balão ele está imerso no ar. E o ar que está dentro do balão possui uma densidade baixa, fazendo com que o ar de fora que foi deslocado gere um empuxo sobre o balão maior que o próprio peso do balão. E por isso o balão ascende, por isso que o balão sobe. Um peixinho. Os peixinhos eles possuem uma bexiga dentro dele chamada de bexiga natatória. É como se fosse uma espécie de pulmãozinho. Quando ele quer subir dentro d'água, ele não precisa usar as nadadeiras. Ele só precisa encher esse espaço de ar. Ele retirou esse oxigênio para respirar de dentro da água, né? Então o que ele faz? Ele infla essa bexiguinha dele lá. Aí ele expande o volume dele, deslocando mais água da parte externa. Quando ele desloca mais água, ele aumenta o empuxo. Em contrapartida, ele também diminui sua própria densidade, uma vez que seu volume aumentou um pouquinho. Então ele começa a subir, porque o empuxo vai vencendo. Ele encontrou uma altura legal, ele para. Ele nem sobe nem desce. Isso quer dizer o quê? Ele estabilizou ali o empuxo para ficar igual ao valor do peso. Viu como o empuxo explica diversas coisas? Esse é o princípio de Arquimedes. Agora é pegar as atividades, os exercícios, praticar para dar show na hora da prova. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não. Porque a gente está produzindo muito material de boa qualidade e direcionado para a prova do Enem. Já já vai chegar muito mais material, muito mais aulas e vai cada vez mais te direcionando para essa prova. Bons estudos, forte abraço e até a próxima aula. Tchau!